Quando a primeira proposta sobre orçamento de base zero foi aprovada nesta Assembleia da República, o único partido que votou com o Bloco de Esquerda a aprovação dessa proposta foi o PSD, e nós registamos isso, como registamos o facto de o PSD ser o partido que agora apresenta uma segunda proposta de orçamento de base zero. É uma proposta que tem soluções diferentes das do Bloco de Esquerda, mas que merecerá o nosso voto favorável para que possa ser discutida em sede de comissão. No entanto, queremos manifestar a nossa preocupação com a possibilidade dessa proposta deixar uma ampla margem de manobra para a aplicação da metodologia do orçamento de base zero pela parte do Governo, o que poderá significar a sua pura e simples não aplicação. E esperamos que o PSD não tenha pensado a sua proposta de orçamento de base zero já a pensar no próximo Governo e tenha pensado essa proposta no sentido de conseguir aplicar da forma mais permanente o orçamento de base zero no futuro. Mas antes de mais gostaríamos de registar, e estou convencido que o PSD partilha a nossa satisfação com essa realidade, que desde que a proposta do Bloco de Esquerda foi aprovada, o orçamento de base zero fez muito caminho e se tem tornado crescentemente consensual. Tivemos até já a oportunidade de ouvir o Sr. Secretário de Estado do Orçamento dizer que, de facto, o orçamento de base zero pode ter méritos e pode ter útil na racionalização da despesa. É sem dúvida um progresso em relação ao que foi a posição inicial do Partido Socialista, e também o CDS, que se absteve na proposta do Bloco de Esquerda quando ela foi votada aqui na Assembleia da República, também já tem propostas na especialidade para que essa metodologia possa ser implementada. É caso para dizer que há cada vez mais pessoas a pensar como nós e que certamente esta questão do orçamento de base zero poderá ter uma evolução positiva no futuro próximo. E este debate que o PSD traz aqui hoje é um debate particularmente pertinente porque se realiza no dia em que o engenheiro José Sócrates, num ato sem pingo de dignidade, se dirige a reunir com a chanceler alemã, que pelos vistos agora é um órgão de soberania na União Europeia, apesar de não previsto nos tratados, para oferecer em sacrifício os salários, as prestações sociais e os impostos dos portugueses. A verdade é que a senhora Angela Merkel não receberá do nosso primeiro-ministro uma reforma fiscal corajosa ou medidas de racionalização da despesa através do corte nos desperdícios. O que receberá é o sacrifício dos portugueses, assumido de forma profundamente desigual no ano em que vários bancos privados não irão pagar impostos. E esse debate, o debate que aqui fazemos hoje sobre o orçamento de base zero, serve para nos lembrar a todos e para lembrar ao país que há muitas formas de racionalizar a despesa e há formas de cortar na despesa sem provocar os efeitos de recessão económica que serão contraproducentes do ponto de vista do próprio ajustamento orçamental. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro pode fazer todos os malabarismos para mostrar à chanceler alemã que sabe muito bem como cortar nos salários ou cortar nas prestações sociais, mas o ajustamento orçamental depende de muitas outras coisas. Depende de como evoluir a economia portuguesa, de como evoluir o desemprego em Portugal, e essas são variáveis em relação às quais podemos já observar, ainda em dados de 2010, que as preocupações são as maiores possíveis. É por isso que vemos com receio e com estupefação que o Governo, ainda mal estão a ser aplicadas as medidas do último pacote de austeridade aprovado no Orçamento de Estado para 2011, já está a discutir e já está a lançar o próximo pacote de austeridade. E a pergunta é muito simples: quando terminará este ciclo infernal de medidas de austeridade que se sucedem umas às outras, quando as anteriores ainda estão a ser inicialmente aplicadas? Exatamente. É uma política sem futuro, é uma política desastrosa do ponto de vista da nossa economia e da nossa sociedade, e é difícil perceber como é que o Partido Socialista considera que este pode ser um caminho viável para a nossa economia.